Fala, meu povo! Vamos aqui fazer uma revisão para a segunda fase do OBF através de 4 questões. Eu separei 4 questões. A primeira para todos os níveis, que é uma questão basicamente de cinemática. A segunda, uma questão de lei de Newton, estática, né? Também para todos os níveis. A terceira questão para os níveis 2 e 3, que é uma questão de óptica geométrica. E a 4, uma questão para o nível 3 de eletromagnetismo. Então, vamos começar a fazer. O link para a lista vai estar na descrição do vídeo, no Google Drive, se vocês quiserem acessar. E, como sempre, né, tentem fazer a lista antes de ver a solução. Logicamente, tenta fazer as questões antes. Então, vamos começar. Uma carga de massa m é puxada ao longo de uma superfície horizontal lisa em direção a uma parede usando-se um guincho, um pequeno bloco leve e estacionário e um cabo leve. O cabo é puxado por um guincho a uma velocidade constante v0. A carga passa sucessivamente pelos pontos 1, 2 e 3, para os quais, sendo ali tal. A carga se move do ponto 1 ao ponto 2 no tempo t. Letra A. Determine a velocidade v1 da carga ao passar pelo ponto 1. Show! Essa aqui é uma questão, essa letra A, que se parece muito com uma questão que tem no Tópicos de Física. É uma questão de cinemática, lá na seção de para aprofundar um pouco mais, que tem uma questão lá que é tipo um cara. Deixa eu tentar desenhar. Eu não lembro direito, mas é alguma coisa assim. É um cara puxando uma corda. Isso aqui é uma corda, né? Ele está aqui puxando a corda. E a corda está puxando um barquinho aqui embaixo. O barquinho está na água. E aí ele puxa com a velocidade v e quer saber qual a velocidade do barco, em função do ângulo. Alguma coisa assim. É basicamente essa questão aqui, né? É literalmente isso. Nós temos um guincho puxando aqui a corda com velocidade v0 e queremos saber a velocidade desse bloquinho em função desse ângulo, né? Então, assim, questãozinha do tópicos, essa letra A. Inclusive, ela está na apostila do time Vem, na parte de cinemática. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? A estratégia é a gente pensar em deslocamentos bem pequenos. Então, vamos desenhar aqui a situação. Letra A. Tá muito grosso esse pincel, né? Pronto. Vamos desenhar aqui a nossa situação. Então aqui a nossa corda tá aqui. Aí tem tipo uma roldana, né? E a corda vem aqui para baixo num bloquinho. Perfeito, é isso que está acontecendo. E aqui com velocidade v0. Então olha só. Essa corda está subindo com velocidade v0 e o bloco está vindo para cá com a velocidade v do bloco, que é o nosso v1, que é o que a questão está pedindo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar em um deslocamento bem pequeno. Vamos pensar assim, eu estou analisando no instante t1 e no instante t1 mais dt, ou seja, t1 mais um tempo bem pequenininho, que eu estou chamando de dt, um tempo infinitesimal depois. Por que eu estou falando infinitesimal? Porque quando passar só um pouquinho, a gente vai considerar que o ângulo ele continua o mesmo. É como se essas duas retas fossem paralelas. O ângulo não mudou o suficiente, ainda continua sendo α1. Entendeu? Por isso que o deslocamento é pequeno. Essa técnica é conhecida como técnica do triângulo birretângulo. Vocês vão ver por quê. Então assim, é um deslocamento pequeno, mas eu vou desenhar ele maior só pra gente conseguir enxergar, né? Então, passou um tempinho, o nosso bloco deslocou isso aqui. Essa distância em azul. Quanto que o nosso bloco deslocou? V1 vezes dt, né?
porque nesse tempo, como o ângulo não mudou, a velocidade também não mudou. Então, basicamente a distância é a velocidade vezes o tempo. Show de bola. E aí a nossa corda, como a gente viu, ela continua paralela a essa outra, porque o ângulo não mudou. Então, na verdade, esses dois pontos aqui, eles estão se encontrando, porque eles têm que chegar na roldana lá em cima. Só que esses dois ângulos aqui, ó, são de 90 graus, por isso que é um triângulo birretângulo, né? Enfim. Ok. Então isso aqui a gente entendeu. Só que olha só, vamos traçar essa linha aqui fazendo 90 graus. Perceba que nesse tempo dt, a corda também andou. E quanto que a corda andou? Bom, a corda andou, vamos olhar aqui. Isso aqui, na verdade, ele se conecta aqui, né? E vem pra cá. É porque eu estou desenhando exageradamente distante. Então, a corda vai ter andado exatamente essa distância aqui, ó, né? Porque o resto, ele vai ser igual. Essa corda em azul, ela viria até aqui, né? E continuaria e teria andado mais um pouco para cá, que é exatamente esse tanto em laranja aqui. O que eu estou dizendo é, esse tanto que eu pintei de laranja é o que a corda andou nesse intervalo de tempo. E a corda anda com velocidade v0. Então, v0 vezes dt. Tá aqui. Agora, acabou a questão, né? Porque olha só, esse ângulo nós sabemos, é o nosso alfa 1, né? Olha ali na imagem. Alfa 1 é o ângulo que a corda faz com a horizontal. Então agora a gente usa seno, ou melhor, cosseno, né? Cosseno. Eita, deixa eu apagar esse negócio aqui. Para ficar bonitinho. Pronto. Cosseno de alfa 1 vai ser igual cateto adjacente v0 dt sobre a hipotenusa v1 dt. O dt vai cancelar. Então a gente vai achar o seguinte, v1 é igual a v0 sobre cosseno de alfa 1. Vamos ver ali o que ele deu. Ele deu o seno de alfa 1. Seno é 1/3. Então, da relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de alfa 1 mais cosseno ao quadrado de alfa 1 é igual a 1. Então, esse cara aqui é 1/9, certo? Porque 1/3 ao quadrado é 1/9. Então, cosseno ao quadrado de alfa 1 vai ser 1 menos 1/9, que é 8/9. Então, cosseno de alfa 1 é igual a 2 raiz de 2 sobre 3, é isso? Sim, exato. Então, 2 raiz de 2 sobre 3 é o cosseno. Então, vamos substituir ali. Apaga, apaga, apaga. Pronto. Vamos descer. Portanto, velocidade do bloco é igual a v0 sobre, isso aqui é 2 raiz de 2 sobre 9. Sobre 3, quer dizer, porque eu tirei a raiz do 9, né? Então, o 3 vai subir, vai ficar 3v0 sobre 2 raiz de 2. Aí, se eu quiser, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo para racionalizar. Vamos fazer isso, né? Para ficar bonitinho. Então, v1 vai ser igual. Ó, multiplicando por raiz de 2 em cima, fica 3 raiz de 2. Embaixo vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Espera aí. V0. Tá aqui a resposta da letra A. Bem bonitinha essa questão. Gosto demais. Tá aqui. Vamos ver se bateu com o gabarito. Né? Eu não quero fazer coisa errada pra vocês aqui não. 3 raiz de 2 sobre 4, V0. 3 raiz de 2 sobre 4, perfeito. O que muita gente erra nessa questão aqui? Olha só. Inclusive eu, da primeira vez que eu vi a questão do tópicos, eu fiz assim, eu errei. E eu fiquei um tempão sem entender o porquê que eu estava errado. Eu fiz assim, pô, aqui
é V0. A corda se mexe com V0, tá vendo? Então, se eu quero saber a velocidade do bloco, é V0, aí eu decomponho. Decomponho aqui no eixo X, né? Então vai ficar V0 cosseno de alfa 1. Só que isso está errado. Não é assim que faz. Inclusive, não é V0 cosseno de alfa 1. A gente calculou lá embaixo que é V0 sobre cosseno de alfa 1. Então, assim, isso aqui está completamente errado, né? Não caiu nessa pegadinha. Isso aqui pode ser muito bom para cair no OBF e muita gente vai errar. Show? Então vamos lá. Letra B. Calcule o trabalho do guincho ao mover uma carga do ponto 1 para o ponto 2. Vamos lá. Como é que eu calculo o trabalho? Eu faço força vezes deslocamento. Só que eu não sei qual é a força que ele está aplicando aqui. Para eu saber a força, como ele está sempre com velocidade constante, eu teria que fazer umas contas meio doidas aqui, né? Não ia dar muito certo, não. E a força ela vai ter que ir mudando. A cada momento a força vai ter que mudar para manter essa velocidade constante, né? Porque a inclinação vai mudando. Então eu teria que fazer uma integral loucona aí para calcular esse trabalho. Integral de f dx de 1 até 2. Calcular a expressão da força, fazer essa integral não vai ser legal. Então não é assim que é para fazer. A gente tem que pensar no que é o trabalho. O trabalho do operador, que a gente chama, o operador é quem está modificando o sistema, que é justamente esse guincho aqui. O trabalho do operador, ele vai modificar a quantidade de energia do sistema. Ele pode adicionar energia ao sistema ou retirar, né? Então, o trabalho do operador, que é o que a gente quer calcular, o trabalho do guincho, ele vai ser a variação de energia do sistema. Simples assim. Então, nós queremos a variação de energia do ponto 1 para o ponto 2. Como é que a gente faz isso? Bom, aqui, como o bloquinho sempre permanece em contato com o solo, só vai ter energia cinética, né? Eu posso definir o meu nível de referência como sendo esse, para energia potencial, e aí ele só vai ter energia cinética. Então, eu tenho que calcular, basicamente, energia cinética em 2, menos energia cinética em 1. E fim de papo. Acabou. Só isso. Tranquilo. Então, vamos lá. Como eu tenho muitas questões pela frente, eu não vou fazer tudo isso, tá? Mas olha só, energia cinética é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Ou seja, eu tenho que calcular energia cinética 2, que é a daqui. Para isso eu tenho que saber o V2. Mas não tem problema. Para achar o V2, é do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Vai ser V0 sobre cosseno de alfa 2. Mesmo esquema. Aí ele forneceu o seno de alfa 2, vai ter que fazer aquela conta toda e tal. Descobre isso. Aí faz energia cinética 2 menos energia cinética 1. Vai dar o trabalho. Vamos colar aqui do gabarito para ver quanto que dá. Dá 5 sobre 48 mv0 ao quadrado. Basicamente isso. Acho que deu para entender, então não preciso fazer porque temos muitas questões pela frente, né? Agora, essa é legal. Letra C. É rapidinha, tá? Rapidinho. Encontre o tempo necessário para mover a carga do ponto 2 ao ponto 3. Minha nossa. Bom, com certeza ele quer que eu deixe em função desse tempo t aqui que ele forneceu, né? Ele disse que do ponto 1 para o ponto 2 demorou um tempo t. E agora ele está perguntando quanto tempo do 2 até o 3. Eita! Essa aqui... Rapaz, a velocidade não vai mudando a cada instante? A velocidade não depende do ângulo? Não é V0 sobre o cosseno do ângulo? Então eu teria que fazer uma integral aí de novo, porque o ângulo vai sempre mudando. Então vai ser uma conta absurda para calcular a distância aqui em função do tempo, para depois calcular essa distância e achar o tempo de novo. Nossa. Não deve ser por aí, né? Logicamente não é, e também tem uma sacada bem legal, que é o seguinte.
a gente não vai pensar no bloco e sim na corda. Pensa na corda. Olha só. Quando a corda sai daqui, dessa posição, e vem pra cá, eita, calma, e vem pra cá, ó, o que acontece é que ela fica maior aqui, ó. Então, esse deslocamento do bloco vindo pra cá, a gente pode só pensar como a corda aumentando aqui, ó, desse lado. Certo? É só fazer uma diferença entre o tamanho das cordas, porque a corda está se movendo com V0. Então, olha só. Do ponto 1 ao ponto 2. Se eu fizer a diferença entre os tamanhos das cordas daqui para baixo, eu vou achar o quanto a corda aumentou para cá, certo? E esse é o deslocamento da corda. Se eu achar esse valor x, o meu tempo t vai ser x sobre a velocidade. Faz sentido? Então a gente vai pensar na corda. Essa é a sacada para resolver essa letra C. Tá, então eu vou definir esse cara aqui como H. E daí eu consigo calcular tranquilamente o ΔL da corda, né? Porque vai ser... Vamos fazer o maior menos o menor, né? Esse daqui, que é... Aqui a gente tem que usar seno. Vou chamar aqui de x1. Vai ser x1 menos x2. Beleza. Só que o x1 é h sobre seno de alfa 1. Porque seno é h sobre x1, né? Seno é igual a h sobre x1. Isso, então o x1 é h sobre seno. Menos h sobre seno de alfa 2. Vamos calcular. Então fica h que multiplica seno de alfa 1. Seno de alfa 1 é 1/3. Tá embaixo, então sobe 3 menos seno de alfa 2 é 1/2, então sobe 2. Então o ΔL de 1 para 2 é igual a h. Show. Então esse tempo t, ele vai ser h sobre V0, porque a corda se move com V0. Show de bola. Então h sobre V0 é igual a t. Então vamos lá, fazer aqui embaixo o resto. Agora a gente faz a mesma coisa, ó. Só que para o intervalo de tempo 2, 3, que é o que ele está pedindo. Eita. Pronto. O ΔL 2, 3 vai ser mesma coisa, h sobre seno de alfa 3, não, alfa 2, né? A gente está fazendo maior menos menor. Menos h sobre seno de alfa 3. Vamos subir. Seno de alfa 2 é 1/2, né? Seno de alfa 2 é 1/2 e o de alfa 3 é 3/4. Certo, então fica 1/2, inverte, né? Fica 2, menos 3/4, inverte, fica 4/3. 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. Então 2h sobre 3. Esse é o ΔL 2, 3. Isso significa que o tempo 2, 3 é igual a ΔT, que é o que nós queremos calcular, né? Vamos chamar de ΔT, que vai ser 2h sobre 3, que é a nossa distância, sobre V0. Então fica 2/3 de h sobre V0, só que h sobre V0 a gente sabe que é t, que nós calculamos lá em cima. Portanto, ΔT é igual a 2t sobre 3. Tá aqui. Vamos ver se bateu com o gabarito, né? 2t sobre 3. Show de bola. Então tá aí, questãozinha bem legal. Próxima, questão 2. Essa aqui é muito boa, essa questão é muito boa. Mexe com força de atrito e é bem difícil, inclusive. Essa eu acho bem difícil, porque você tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá.
figura mostra um modelo simplificado de uma escada composta por um suporte leve. Quando ele diz leve é porque não tem massa. E uma parte maciça e homogênea de massa M, conectada por dobradiças, inclinadas em ângulos beta e gama em relação à vertical. Tangente de gama é igual a 2 tangente de beta. Não há atrito na articulação. Considere a gravidade como G. Tá. Letra A. Considerando que o coeficiente de atrito entre o piso e as paredes da escada que o tocam é o mesmo, qual o valor mínimo do coeficiente de atrito para que as partes da escada não deslizem? E depois determine o módulo da força com qual as partes da escada interagem. Tá bom. Basicamente, ele disse que o coeficiente de atrito é o mesmo para o suporte leve e para a barra, né, de massa M. Calma aí que eu perdi minha caneta. Achei. E aí ele pede qual é esse valor mínimo, o Mi mínimo, para que esse negócio não deslize. Ou seja, eles fiquem paradinhos em pé. Top. Vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar as forças. Vou chamar aqui de normal 1, aqui de normal 2, né? Aqui não tem peso, então vai ter um atrito aqui, né? Que eu vou chamar de FAT 1, e vai ter um atrito aqui, que eu vou chamar de FAT 2. Também teremos bem no meio um peso, mg. Certo. Nesse caso aqui, então, primeira coisa importante. Quando eu desenho aqui, ó, nesse desenho, quando eu desenho as forças nessa imagem, eu estou considerando que isso tudo é um corpo só. Então, não vou representar as forças que estão interagindo aqui dentro, porque elas são forças internas e vão se anular. Agora, quando eu desenhar eles separados, aí sim eu vou ter que representar essas forças aqui. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. No desenho, eu estou considerando todo mundo junto. Agora, a gente vem aqui e desenha separado. Vamos fazer o diagrama do corpo livre. Vamos desenhar aqui o suporte. Normal 1. N1. Eita, tá difícil. FAT 1. E aqui vai ter alguma força. Eu já sei que a força vai ser pra cá. Daqui a pouco eu explico o porquê. Mas já dá pra saber que ela vai ser pra cá. Daqui a pouco eu vou explicar porquê, mas enfim. Nossa senhora, tá difícil. Pronto, vou chamar de F. Beleza. E aqui vai ter a nossa barra. Aí vamos representar normal 1. 2, quer dizer, normal 2. FAT 2. Peso. mg. E aqui, uma força contrária àquela outra, né? Vai ser tipo assim. Eita. F. Pronto. Perfeito. Agora, vamos lá. Por que essa questão é difícil? Por causa disso aqui, ó. Muita gente erra isso que eu vou dizer. Cuidado ao falar que força de atrito é μ vezes a normal. Cuidado. Cuidado. Isso aqui é a força de atrito estático máximo. É o máximo dela. Eu não posso garantir que está no máximo. Aí você pode dizer, como ele quer o mínimo coeficiente de atrito para que elas não deslizem, então eu tenho que usar o máximo. Beleza, eu concordo com você, mas fica a pergunta, qual das duas está no máximo? Eu não posso dizer que as duas são μ vezes normal. Porque nada me garante isso, né?
Tipo, pode muito bem uma delas ter atingido o máximo e a outra não está no máximo ainda. E tudo bem. Certo? Então, cuidado. A gente não sabe qual vai estar no máximo ainda. Uma das duas vai estar. Ou pode ser até que as duas estejam no seu valor máximo. Mas a gente não pode só chutar qual ou dizer que são as duas. A gente tem que chegar nisso pelas contas, né? Então, não sai assumindo coisa igual doido. Vamos lá. Vamos nesse cara aqui, ó. Vamos pegar esse último ponto e vamos aplicar um torque em relação a ele. Vamos chamar aqui 1. Vamos dizer que a somatória dos torques em relação a esse ponto tem que ser nula. Somatória dos torques em relação ao ponto O, sei lá, é igual a 0. Por que eu escolhi esse ponto? Porque aí o torque dessa força F some e só sobra esses. Perfeito. Então vai ficar aqui N1 vezes o braço. Lembrando que o braço é a distância da a menor distância da linha de ação da força até o ponto de apoio, né? Então, no caso, é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Vamos voltar no desenho, Rapidexons. O braço vai ser isso aqui, ó. Certo? Vamos chamar isso aqui de L, esse comprimento aqui, né? Como aqui é beta, aqui vai ser beta. Então, basicamente, esse cara aqui é L seno de beta. Perfeito. L seno de beta. Vamos voltar lá. L seno de beta. E ele vai ter que ser igual ao torque contrário, que é o torque dessa força de atrito, Fat 1, vezes o braço. O braço dela, vamos fazer a linha de ação da força e traçar a linha reta. Vai ser essa altura aqui. Que obviamente vai ser L cosseno de beta agora, né? L cosseno de beta. Corta aqui. Achamos uma relação, olha só. Fat 1 é igual a N1 tangente de beta. Show? Tá aí. Primeira coisa que a gente achou. Agora vamos para a outra barra, né? Essa aqui. 2. Também vou aplicar um torque em relação a esse ponto. Então, 2 aqui. Somatória dos torques em relação ao ponto O igual a 0. Beleza, aqui vai ficar mais interessante, porque tem um mg. Mas antes disso, vamos voltar aqui. Por que é bom pensar na estrutura como um todo, às vezes? Porque aí a gente pode fazer uma coisa bem legal, que é somatório das forças igual a 0. Como essas forças F daqui, elas se anulam, porque são forças internas, sobram só as outras para a gente analisar. E elas vão ser divertidas. Por quê? Só de olhar para essa imagem já dá para saber na hora, de cara, que Fat 1 é igual a Fat 2. Não é? As forças na horizontal têm que se anular. Então já temos aqui uma informação muito importante, né? Perfeito. O que mais que dá para saber? Que N1 mais N2 é igual a mg. Tá aqui outra informação muito boa também. Então já encontramos duas coisas importantes aqui. Vamos descer então. Continuando aquele somatório de torques igual a 0.
a gente faz N2 vezes o braço do N2, essa distância aqui, que agora vai ser L, só que, enfim, não importa se é um L diferente, vou dizer que é um L maiúsculo. L é seno de gama agora. Mesmo raciocínio para o outro lado, né? Só que agora esse ângulo é gama. Então, L seno de gama. Então, olha, quem está girando nesse sentido é só o N2, né? O peso e o atrito estão girando no sentido contrário. Então, isso vai ser igual a mg. O braço do peso vai ser essa distância aqui, ó, que vai ser metade dessa distância toda, porque o peso sempre atua no centro de gravidade, que nesse caso é o centro geométrico da barra. Então vai ser L seno de gama sobre 2. Mais Φ2, que eu já sei que é igual a Φ1. Φ1, escrever Φ1, vezes o braço, né? O braço aqui vai ser essa distância, que é L cosseno de gama. L cosseno de gama. Eu não sei aonde isso vai levar. Faz muito tempo que eu fiz essa questão. Estou fazendo e torcendo para dar certo no final. Corta os L's. Divide tudo por cosseno de gama, vai ficar N2 vezes tangente de gama igual mg sobre 2 tangente de gama mais Φ1, né? Tangente de gama, quer dizer, cosseno de gama sobre cosseno de gama vai cortar. Só que olha aqui em cima, ó, Φ1 a gente descobriu que é igual a N1 tangente de beta. Então vamos trocar por N1 tangente de beta. Olha que maravilha, ele falou no enunciado que tangente de beta é igual ao dobro da tangente de gama, não é isso? Não, é o contrário, a tangente de gama é igual ao dobro da tangente de beta. Tangente de gama é igual a 2 vezes a tangente de beta. Então, onde tem tangente de gama, eu vou trocar por 2 vezes tangente de beta. Olha só que maravilha. 2 vezes tangente de beta e 2 vezes a tangente de beta. Agora a tangente de beta vai cortar em todo mundo. Morreu, morreu, morreu. Esse 2 corta com 2, fica 2N2. Passa o N1 para lá, menos N1, igual a mg. Temos essa relação. Só que lembra lá em cima, quando a gente fez aquele somatório de força, a gente achou que N1 mais N2 é igual a mg. Então vamos escrever isso lá embaixo. Olha que questão trabalhosa, né? Mas ela é bem legal. N1 mais N2 é igual a mg. Pronto, temos um sistema. Ele está pedindo para a gente somar, né? Quando a gente somar, o N1 vai cortar, vai ficar 3N2 igual a 2mg. Então, achamos o N2. O N2 é igual a 2 terços de mg. Tá aqui. Agora, o N1, como o N1 mais o N2 tem que dar mg, o N1 mais esse cara tem que dar mg, então N1 é 1 terço de mg. Achei os valores das normais, que maravilha. Eita. Ah, tá aqui, é isso. Pronto. N2 agora, para ficar bonitinho. Tá, e agora a gente vai raciocinar para responder as perguntas, né? A gente tá só fazendo conta igual uns doidos aqui. Vamos lá. Ele quer o coeficiente de atrito mínimo para que as partes da escada não deslizem. Então, olha só. A gente achou que a força de atrito 1 ela é igual a N1 vezes a tangente de beta.
certo? Então, a força de atrito 1. Bom, a força de atrito, ela é sempre maior ou igual a zero e menor ou igual ao seu valor máximo, que é N1, Mi estático, né? Aqui. 0 menor ou igual a... Só que a FAT1, ela é igual a N1 vezes tangente de beta, que é menor ou igual a N1 vezes Mi estático. Então, a gente corta o N1 em todo mundo. Então, a gente acha aqui, dessa relação, que o Mi estático é maior ou igual a tangente de beta. Isso prova que o valor mínimo, Mi estático mínimo, é igual a tangente de beta. Respondemos a letra A. Agora, eu peguei... O que eu peguei? Eu peguei o FAT1 para fazer essa análise. Por que eu não posso pegar o FAT2? Vamos pensar aqui. Se eu chegasse e pegasse o FAT2, vamos ver o que acontece. Eu diria que o FAT2, que pela imagem a gente viu que ele tem que ser igual em módulo ao FAT1. Então ele é igual ao FAT1, que é igual a isso, N1, tangente de beta. Ele é menor ou igual a N2 vezes Mi estático, né? Eu não posso cortar isso aqui, então fica difícil de analisar. Só que a gente, na verdade, agora achou uma relação entre os N's, né? O N2 é 2/3 de mg e o N1 é 1/3 de mg. Então, dá pra gente mexer ali, né? Vamos ver o que acontece. Na verdade, tem tem um jeito até mais inteligente de fazer isso. Olha só. Com esse valor de Mi, vamos ver se o FAT2 realmente está menor do que o máximo dele. Ou se for maior, aí a gente chegou no absurdo, né? FAT2 ele tem que ser igual a N2 vezes FAT2 máximo, né? Vezes o Mi, que é a tangente de beta. Perceba que, agora fez sentido. Esse aqui é o FAT2 máximo, o máximo valor que a força de atrito 2 pode chegar. Quando a gente está dizendo que esse Mi mínimo é tangente de beta. E perceba que o N2 é o dobro do N1, não é? Ó, compara as duas. Então esse valor aqui realmente é maior do que o valor N1 tangente de beta, que é o quanto o FAT2 vale nesse caso. Então, de fato, a nossa resposta faz sentido. Deixa eu repetir isso aqui que eu estou falando. Quando a gente considera que esse cara está no seu valor máximo, ou seja, ele é o Mi vezes a normal, esse cara não está no seu máximo ainda. Então a gente fez certinho. Não dá para dizer que ele é Mi vezes N2, porque ele não está no máximo dele ainda, de fato. Então é aquilo que eu falei. Não necessariamente os dois vão chegar no seu valor máximo. Inclusive, só esse chegou, né? Porque quando esse está no seu valor máximo, esse não chega no valor máximo ainda. O valor máximo seria o dobro, né? Como a gente fez aqui. Então, a resposta de fato é essa. Mi estático mínimo igual a tangente de beta. Vamos para a letra B de bola agora, né? A letra B pede para calcular a força com qual as partes da escada interagem. Ou seja, ele quer esse F daqui, ó. Eita. Ele quer esse F. Veja um negócio. Por que eu falei que eu já sabia que o F estava nessa direção? Porque olha só, se eu chegar agora e definir esse ponto como meu ponto de apoio, ponto P,
eu posso dizer a mesma coisa, que a somatória dos torques das forças em relação ao ponto P tem que ser zero. Só que qual é a outra única força que atua sem ser essas duas? Porque essas duas geram um torque nulo, né? É essa. Então ela tem que gerar um torque nulo, porque só tem ela atuando, né? O torque dela tem que ser zero também. Para o torque ser zero, ela tem que estar direcionada para cá, para não ter braço, né? Ela tem que estar apontando para o ponto de apoio. Isso aqui é o que muita gente chama de o teorema das três forças, né? Se eu tenho um corpo rígido, né, um corpo extenso, em equilíbrio, e ele só está sob a ação de três forças, essas três forças têm que ser concorrentes necessariamente para o torque ser zero. Então é isso que está acontecendo, elas estão sendo concorrentes, elas estão as três concorrendo no mesmo ponto, que é esse. Perfeito. Então eu já posso saber que essas duas forças, elas vão ter uma resultante para cá. Nossa senhora, uma resultante para cá, que eu vou chamar de R, que vai ser o Pitágoras delas duas, e que esse R vai ter que ser igual a esse F, né? Para cancelar e o negócio está realmente em equilíbrio. Então, essa força F é nada mais, nada menos do que o Pitágoras dessas duas. E aí, acabou. N1 e FAT1. Vamos fazer o Pitágoras. F vai ser igual raiz de FAT1 ao quadrado. Só que a FAT1 a gente viu que ela já chegou no seu máximo. Então ela é um N1 ao quadrado vezes o μ estático. Só que o μ estático, nesse caso, a gente viu que ele é tangente de beta, né? Ao quadrado. Mais a N1 ao quadrado aqui do lado. Então fica força igual N1, sai da raiz, vezes raiz de 1 mais tangente ao quadrado de beta. Só que a gente fez um trabalhão lá em cima para achar o valor de N1. Olha só, agora foi útil. É 1/3 de mg. 1/3 de mg. Vezes raiz de... Isso aqui é uma relação bem conhecida na trigonometria, certo? Que 1 mais tangente ao quadrado é a mesma coisa do que secante ao quadrado de beta. Quando eu tirar a raiz, vai ficar secante. Secante é nada mais, nada menos do que o inverso do cosseno. Então isso significa que a força é mg sobre 3 cosseno de beta. Tá aí. Questãozinha excelente. Vamos ver se bateu com o nosso gabarito, né? Por favor, que tenha batido. Mi mínimo, tangente beta. E letra B, mg sobre 3 cosseno de beta. Perfeito. Excelente. Olha só, esse vídeo já está ficando muito grande, né? Então eu vou dividir em duas partes. Essa foi a parte 1, a gente grava as questões 3 e 4 em outro momento, né? Então espero que tenham gostado aí das questões. Muito obrigado.